O sindicalismo, inclusive hoje, isso é histórico, tem uma coisa tradicional, o sindicalismo hoje, ele continua colocando na sua pauta de reivindicação prioritária, né, a aquisição de planos de saúde. E tem sua razão de ser, evidentemente. Mas na luta pela saúde pública, universal, o movimento sindical foi fundamental. O movimento sanitário que se instala a partir daqui, de 76, vou botar aqui, movimento sanitário, né? O movimento pela reforma sanitária, ele teve alguns protagonistas. Um deles foi o movimento sindical, que deu apoio para a construção do SUS. Sem isso, provavelmente a gente não tinha conseguido. Mas foi uma contradição que ainda não foi resolvida. Essa contradição, ela ainda existe. Na aula do Pedro Paulo, se vocês bem lembram, os trabalhadores aposentados, eles vão ficar sem assistência suplementar. No médio prazo, no longo prazo, então nem se fala, porque o aumento, né, a gente viu isso na aula dele, o aumento do custo do plano de saúde para os aposentados é muito maior do que os que estão na ativa, fora que eles têm que pagar. Além de ter que pagar, né, desconto, praticamente não tem mais desconto, paga na íntegra, ainda tem um aumento diferenciado a mais. Então a gente tem, em algum momento, essa bomba vai estourar. Aliás, foi a fala do Pedro Paulo. Essa bomba vai explodir a qualquer momento. Se o movimento sindical não estiver atento a isso, vai dançar. E ainda tem o seguinte aqui, Fadel, presta só isso aqui, desculpa. A questão do envelhecimento da população. A nossa pirâmide, a gente está acostumado a pensar nela assim. Aqui os mais velhos, aqui os mais novos. Só que isso mudou, gente. A pirâmide populacional está com essa característica aqui, ó. O número de mais velhos aumentou muito. O número de mais novos tende a diminuir e essa pirâmide tende a ficar invertida a partir de 2020 para lá para cima. Isso começa a tender a se inverter. Então a gente vai ter um número muito maior de idosos para lidar na população. Se você juntar isso à questão dos planos de saúde que o Fadel falou, imagina o que vai acontecer. Então, aí só para a gente tentar sistematizar aqui, nós passamos a ter, a gente pode dizer assim, dois modelos de saúde no Brasil, pré-SUS, né? Um muito focado no assistencialismo, que é um modelo médico-cêntrico típico, modelo hospitalocêntrico típico, modelo meritocrático, né? E aqui a gente inclui plano de saúde, e um modelo um pouco mais distributivo, que é o modelo dado pela saúde pública, pelo Ministério da Saúde, embora, como eu falei, o Ministério da Saúde também fizesse atenção, né, alguns grupos, tuberculosos, né, hanseníase, etc., doenças rurais, e as secretarias de saúde municipais e estaduais. Então, Ministério da Saúde, secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais de saúde. Sandu geralmente era vinculada aos municípios, né? Postos de saúde eram vinculados, hospitais de emergência eram vinculados ao Estado. Aqui, Salgado Filho, tudo hospital estadual. Souza Aguiar, hoje é municipal. Souza Aguiar era ESA, o Hospital Estadual Souza Aguiar, onde eu fui acadêmico lá. Então é isso. Aí, veja só, estes aqui não conversavam entre si também, não. Disputavam entre si, política e eleitoralmente. Por exemplo, se eu tenho um presidente aqui, um ministro da Saúde, um presidente da República, de um partido, Arena, estou falando bem lá atrás um pouquinho, né? Presidente, o ministro da Saúde é do partido do governo, Arena, e o secretário de governo do MDB antigo, né?
já não dava certo. Aí o que os caras faziam? Disputavam espaço para criação e para instalação e produção e construção de equipamentos de saúde. Então você vê um exemplo típico, aquele que a gente usa sempre, é lá na Praça da Cruz Vermelha. O pessoal de São Paulo não deve conhecer, mas quem é do Rio conhece. Ali nós tínhamos, num espaço de 500 metros quadrados, mais ou menos, né? 500 metros, 1 quilômetro quadrado. O pessoal de São Paulo que não conhece, a Praça da Cruz Vermelha fica no centro da cidade, tá? É uma praça assim, ó. Tá? Aqui tem uma rua, aqui tem outra rua. É uma praça pequena. Aqui fica o Hospital do Câncer, INCA, Instituto Nacional do Câncer. Na época era o Hospital do Câncer, não era nem INCA. Aqui atrás tinha um Hospital de Traumato-Ortopedia. Hoje é INTO, Instituto Nacional de Trauma. Naquela época era HTO, Hospital de Traumato-Ortopedia. Aqui tinha uma filantrópica que é o Hospital da Cruz Vermelha. Tudo assim com 50 metros, 100 metros de coisa. Nessa rua aqui tinha um hospital, mas esse era do Instituto de Aposentadoria dos Servidores do Estado, IASERJ. Foi até demolido esse hospital. Do lado do IASERJ tinha um posto de assistência médica. PAN Henrique Valadares, chamava. Aqui tinha o hospital, tem ainda, o Hospital Estadual Souza Guiar. Tem ainda o centro de saúde, né? Aqui na Rua do Resende, do lado do HTO, tinha o Centro Municipal de Saúde. Rua do Resende 128, fiz estágio lá também. Era onde eles tratavam de lepra, vacinava contra a raiva, no estado todo. Se o cara fosse mordido lá em Itaperuna, 500 quilômetros de distância, ele tinha que vir vacinar contra a raiva aqui nesse centro. 500 quilômetros, no centro, era o único centro que vacinava contra a raiva. Inclusive eu fui vacinado lá contra a raiva, mas eu morava no Rio. Mas essa história eu não posso contar. Era famosa, né? Então olha só. Presta atenção nesse desenho maluco aqui. Isso aqui era do município. Isso aqui era do INAMPS. HTO. Isso aqui é do Ministério da Saúde. Isso aqui era do Estado. Isso aqui, PAN, era do município. Isso aqui era do Estado. Né? Deu para entender? Aí, aquele desenho que eu apaguei do Renato, maravilhoso, né? Era o seguinte, era exatamente o seguinte, assim, A, B, C, assim, ó, nenhum fala com ninguém. Nenhum fala com ninguém. Os primeiros 3 tomógrafos que chegaram ao Brasil, chegou, na mesma época, 71, 72, tomógrafo computadorizado, chegou um para cá e um para cá. No Brasil. Se você chegasse naquele momento e falasse assim, os 3 tomógrafos, uma fortuna naquela, ainda é caro, né, um negócio desse. Mas imagina naquela época. INAMPS, Ministério da Saúde, Estado do Rio de Janeiro. Inclusive um ano depois estavam os 3 enguiçados, tá? Os 3 enguiçados. Aí quem está pensando aqui o movimento pela reforma sanitária olhava para isso e falava assim, isso é um troço absurdo. Toda essa fonte de grana aqui é pública. Isso é dinheiro público, isso aqui é dinheiro público, isso aqui é dinheiro público. E os caras têm que conversar.
tem que conversar entre si, a gente tem que pensar um modelo de saúde que seja sistêmico, em rede, com financiamento único, regionalizado, com hierarquia de ações. Por que eu vou ter 3 tomógrafos no Rio de Janeiro, não vou ter nenhum? São Paulo chegou depois, em Minas, no Amazonas. Então, essa ideia de distribuição dos recursos, das ações e serviços, ela foi se encorpando, mas não foi da cabeça de nenhum iluminado, não, foi se encorpando olhando para o modelo que a gente tinha. Então era tudo fragmentado. Filantropia também tem dinheiro público. Plano de saúde, de certo modo, porque tem... De certo modo não, tem porque tem a renúncia fiscal. O cara paga... As empresas que fornecem plano de saúde para os sindicatos lá, elas fazem renúncia fiscal. O imposto de renda não recolhe essa grana. É dinheiro público. Dinheiro público. Então, quem está pensando, o modelo está pensando o quê? Financiamento único, certo? Então, quando a gente vê assim, Fundo Nacional de Saúde, tem uma lógica aí, não é uma invenção, né? Agora, se funciona bem, se não funciona, é uma história diferente, embora a gente saiba que funciona razoavelmente bem, né? Mas tem problemas, tem furos, claro. Mas antes era totalmente fora do controle, era caótico isso. Então esse pensamento vai sendo construído ao longo desses anos. Agora eu vou ter que apagar mesmo, senão a gente vai. E o movimento, então, pela reforma sanitária, em que a gente tem um dos principais pensadores, né? Claro que foi uma série de pessoas que construíram isso, mas um dos principais pensadores foi o Sérgio Aroca, que é quem dá nome à nossa escola, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca. E ele, junto com um monte de gente, o Ezio Cordeiro, que já citei, também foi uma pessoa importante, começam a organizar um movimento, já na época da abertura política, que se junta a outros movimentos sociais. Movimento contra a carestia, que era muito forte, inclusive em São Paulo, Zona Leste. Movimento pela reforma agrária, que infelizmente não rolou, né? Até hoje. Tinha o movimento pelas reformas do sistema educacional, também não rolou muito, mais ou menos, meia bomba. O único movimento que realmente vingou, digamos assim, claro que não passou tudo, tá? Muita coisa não passou. Inclusive tinha uma briga aqui, assistência, saúde livre, a iniciativa privada, não sei o que, tinha uma coisa que também naquele momento não dava muito para fechar o sistema, ia ser complicado, mas pelo que a gente conhece do debate na época, né? Então a pessoal da anistia também dão uma importância para debater. Movimento da anistia. Na verdade, a população ela estava muito organizada, né? A gente teve aqui em 82 a campanha pelas diretas, o povo foi para a rua. Então a gente teve um outro, que ali a gente tinha o inimigo comum, né? Que era não só a ditadura, como também as liberdades democráticas que estava sendo proposta no lema por uma Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana. Qualquer lugar que você ia, a gente, né? E aí rolou a Assembleia Constituinte, não da forma como se queria, mas pelo menos se conseguiu alguma coisa, né? Mas antes disso, fazer uma cronologia aqui. Em 1976, então, a gente tem o nascimento do movimento sanitário, como se chama. Em 1978, nós tivemos um acontecimento mundial
que com certeza vocês também já conhecem, mas só para a gente refrescar a memória, que foi a maior conferência de saúde que já aconteceu na história, organizada pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização das Nações Unidas, pela Unesco, que foi a conferência de Alma Ata na União Soviética, no Cazaquistão, num dos países da União Soviética. Conferência de Alma, esse é o nome da cidade. Alma Ata é o nome da cidade. Essa conferência, olha a data, 78, tá vendo? Estou aqui, ó. O que essa conferência propunha? Nós estávamos, nesse momento, no auge da Guerra Fria. Tá? A Guerra Fria ela vai acabar efetivamente com a queda do Muro de Berlim em 1989. Né? Vou fazer a linha do tempo aqui para a gente poder... Então, a Guerra Fria ela vai terminar aqui em 1989 com a queda do muro. É claro que o movimento de contraposição ao modelo comunista, soviético principalmente, né, do bloco comunista, esse movimento ele vinha encorpando, e que culminou com a aliança entre a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan nos Estados Unidos, e que, enfim, fizeram um acordo que foi acompanhado pelos países capitalistas centrais no sentido de se pensar um novo modelo de política internacional, de política econômica, que redundou no que a gente chama hoje de neoliberalismo, né? Aí foi a época que o Consenso de Washington ditou a sua cartilha, 1983, por aqui, né? Então aqui tem o neoliberalismo começa a ganhar corpo aqui nesse período. Em 83 você tem o Consenso de Washington com o laboratório que foi lá no Chile, né, serviu de laboratório para ver as políticas neoliberais, que a terceirização é uma das políticas que estavam na cartilha, né, do Consenso de Washington e assim por diante. Então a gente está no auge da Guerra Fria e nesse ano, então, em função de veja só, em função de uma organização do capital muito pesada na área da saúde, na área de medicamentos, é quando as multinacionais da saúde começam a ganhar força e poder, né, violento, por causa daquele complexo médico-industrial que estava em ascensão, lembra? Então, essas corporações internacionais que vinham jogando pesado, a saúde, até hoje, se você pegar a indústria da saúde e a química, voltada também para a saúde, é a segunda maior geração de renda no mundo, no planeta. A primeira é a indústria bélica. A indústria do petróleo nem chega perto da indústria da saúde e indústria química. É a indústria bélica, em primeiro lugar. Segundo lugar, armamento, em primeiro lugar, e saúde e química em segundo lugar. Até hoje, se eu não me engano, é essa proporção. Então, os caras começam a ganhar uma força impondo aos países periféricos, subdesenvolvidos, um modelo assistencialista. Tem que tomar remédio, tem que fazer exame de tomografia. Inclusive, isso foi inculcado na cabeça dos médicos de hoje, né? Você vai para um consultório médico hoje, você não sai de lá sem 50 exames e uma receita com 50 remédios. Veja como é que os caras do capital, né? E é uma coisa barra pesada, né? Eu era acadêmico de medicina, chegavam os laboratoristas, né, com aquela propaganda maciça, dando brinde e não sei o que, e você levava a amostra grátis. O complexo médico industrial lá fez uma lavagem cerebral nos médicos, entendeu? E na população, porque hoje todo mundo acha que tem que fazer exame mesmo
e não sei o que, e tem que tomar remédio. Infelizmente é propaganda maciça. Uma vez eu estava vendo lá, eu estava no horário plim-plim lá, vendo o Jornal Nacional, e eu também só vi uma vez esse anúncio. Eu fiquei pasmo. Eu vi a Philips fazer um exame, uma propaganda de tomógrafo. Sim. Porque você vê automóvel, você vê toda hora, né? Agora, tomógrafo, assim, tomógrafo computadorizado, Philips, não sei o que. Olha só o nível que os caras chegam na medicalização da saúde e tal. Mas enfim, então, com esse avassalador avanço do capitalismo na área da saúde, os países, né, as pessoas ainda preocupadas com isso, os países e a Organização Mundial de Saúde resolveu fazer essa conferência que é histórica. Olha o nome da conferência: Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde. Para tentar dizer o seguinte, isso é uma conferência, uma declaração da Organização Mundial de Saúde, que os países se comprometem a levar essas medidas para os seus parlamentos e votarem legislações compatíveis com essa declaração. A declaração tem 3 páginas só, tá? Mas ele vai falar sobre, né, a desigualdade no estado de saúde dos povos, entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Aí vai falar das tecnologias, né, muito caras, não tem país que aguente, não tem mesmo, né? Quem é que aguenta um orçamento da saúde? Por isso que diz assim também, o orçamento da saúde, ele vai ser insuficiente sempre, se você não tiver uma mudança de modelo, porque isso não acaba, né? As coisas vão, a tecnologia vai se renovando, cada vez mais isso tem um custo cada vez maior, depois fica mais barato quando ela fica mais popular, mas aí vem os novos, tem obsolescência programada. Enfim, então a gente tem nessa conferência um marco histórico que diz o seguinte: olha, nós precisamos, principalmente nos países subdesenvolvidos, caso do Brasil naquele momento, hoje está pior, né? Eu acho que depende do prisma. E aí você, naquele momento, diz o seguinte: o modelo tem que mudar. Quer ler? Esse aqui é interessante. Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais à saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase do seu desenvolvimento no espírito de autoconfiança e automedicação. Então é se contrapor ao complexo médico-industrial, ao avanço avassalador do capital na área da saúde. Então essa conferência ela foi um marco para nós também. Já conta a própria comunidade, né? A participação da comunidade, o respeito às práticas tradicionais, a benzedeira, cadê o coisa? Perguntou para a comunidade. Então, Depois, se quiser, perguntou. Agora lá. Feito, né? Então, é um pouco essa lógica que foi permeando o movimento sanitário, né? Quando a gente fala em cuidados primários de saúde, a gente está falando fundamentalmente no que a gente chama de atenção primária à saúde, né? Cuidados primários de saúde, atenção primária à saúde. Como é que era o modelo anterior? Só para ter uma ideia. O modelo assistencialista típico, né? O cara diabético ou hipertenso, ele vai ser acolhido pelo sistema no momento em que ele tiver algum problema visível, né? Algum problema de adoecimento instalado, digamos assim. Hipertensão, como essa tem... Eu cito essas duas porque essas duas têm um programa da Saúde da Família chamado Hiperdia, Hipertensão e Diabetes, que é um dos programas mais bem sucedidos que existem. Muito interessante. Então hoje você não tem mais aquela coisa do hipertenso esperar ter um derrame para ir para o hospital e ficar lá numa UTI. Isso pode acontecer, evidentemente, mas você tem
um acompanhamento e um controle, né, preventivo, que é o cuidado primário. É a ideia do cuidado primário. Quem faz isso no SUS é a atenção primária da saúde, ou deveria fazer, mas faz. Talvez, excetuando o estado do Rio de Janeiro, os outros estados do Brasil fazem, né? Porque aqui a gente tem uma sina, né? Enfim, como vocês estão vendo aí, né? Enfim, mas aí o que acontece? A atenção primária em saúde, ela tem essa lógica do modelo. Vou fazer a pirâmide, que é outra pirâmide, tá? Aqui é a base do modelo. Quando a gente pensa um modelo centrado nos cuidados primários de saúde, o nosso modelo, ele tem uma base que é onde vai estar a maior parte da atenção à saúde. A base é ali que a população vai ser acolhida. Também se usa a expressão porta de entrada no sistema. A porta de entrada do sistema é a base do sistema, caracterizada pela atenção básica em saúde, ou atenção primária em saúde, que é corporificado pela saúde da família, programa da saúde da família, hoje chamado estratégia da saúde da família, e programa de agentes comunitários de saúde. Aliás, tinha um monte aqui no corredor agora há pouco. Programa de agentes, são mais de 300 mil agentes comunitários no Brasil. São 40 mil equipes de saúde da família no Brasil hoje. Sabe quantas equipes de saúde da família tinha antes do SUS? Quantas tinha? Sabe que antes do SUS? Nenhuma. Então, quer dizer, nenhuma equipe. Significa dizer o quê? Que o modelo mudou, ou pelo menos mudou, não como a gente gostaria, mas mudou um pouquinho. 40 mil equipes 40 mil médicos, 40 mil enfermeiros, 40 mil auxiliares de enfermagem, 250 mil agentes comunitários e vai por aí. Isso espalhado pelo Brasil para configurar a base do nosso sistema. Modelo, sistema. Então, a base do sistema está aqui. Atenção primária. Atenção básica. Essas expressões que vocês ouvem toda hora é isso mesmo. Atenção básica. O que é isso? Saúde da família, agente comunitário. Atenção primária. Saúde da família é essa a ideia. Então, né? É a porta de entrada. Quando o bicho pega, você não conseguiu resolver o problema ali, aí você manda para um nível secundário. Bota na Constituição, por favor. Então, olha, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. O bicho pegou aqui, não deu para resolver. Resolutividade. Não deu para resolver. O que é resolutividade do SUS? Capacidade de resolver. Vocês vão ver isso na Lei 8080. Aliás, se quiser, pode ver agora. No artigo 7º. Já vê logo para não perder a viagem. Vocês vão ver lá, no artigo 7º tem o item que é resolubilidade ou resolutividade. Não tem o inciso? Inciso 11, 10, sei lá. Artigo 7º, vê o inciso, vai lá, depois a gente volta nisso, a gente vai... inciso 12, lê aí. 12, leia aí. Capacidade de resolução, capacidade de resolver, em todos os níveis de assistência. Olha só, o que ela está falando aí, a Lei 8080? Que cada nível desse, primário, secundário e terciário, tem que ter uma capacidade de resolver os problemas assistenciais. Né? Resolutividade. Alguns falam resolubilidade, tudo a mesma coisa.
Capacidade de resolver. Bom, isto aqui é a subida do sistema. São os mecanismos de capacidade de resolver subindo o sistema. De primeiro para segundo e segundo para terceiro. Por exemplo, o cara tem um diabético, está sendo tratado aqui, está resolvendo lá. Aí ficou com um problema sério, uma gangrena no pé, sei lá o quê. Ele vem para cá, para dermatologia, para ver. Não resolveu, vai lá para o hospital para, se for o caso, fazer alguma cirurgia. Então, é um pouco essa lógica, né? E aí a gente vai na Constituição e vai ver o que aqui? As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada. Já vimos isso, né? Os tomógrafos. E hierarquizada. Essa é a hierarquia. Hierarquia de resolução. A hierarquia que o SUS fala, rede hierarquizada, não é uma hierarquia de que o Ministério manda no Estado, o Estado manda no município, nada a ver. Não é hierarquia de exército, coronel, major, capitão, ninguém manda em ninguém. O SUS é uma instância de pactuação permanente. A gente vai ver isso na parte da tarde. As instâncias de pactuação, como é que o sistema funciona? Ele funciona por pactuação. Por que ele funciona por pactuação? Porque ele é único, ele unificou aquelas estruturas todas que estavam lá dispersas. Então, se ele unificou Estado, município, INAPS acabou, mas filantropia, sei lá o que, ele tem que pactuar isto. É obrigatória a pactuação. E aí tem uma coisa, chamar a atenção logo de vocês, que a gente vai voltar a ver isso, mas o que é hierarquizado não é Ministério da Saúde, Estado, município. O que é hierarquizado? Ao sujeito da frase. São as ações e os serviços públicos de saúde. A hierarquia, aqui eu posso ter um município aqui com a maior complexidade. Você vai para São Paulo, pode ter um hospital lá municipal que tem um nível de complexidade. Isso me dá problema. Pois é, mas pode ter um nível. Tem problemas. Falei para os procuradores, passa essa porcaria para o Estado. Lá em Barueri é municipal, mas só dá problema. Queria fazer um reparo que em relação a uma coisa, ele é municipal até certo ponto, porque ele faz parte do Sistema Único de Saúde, ele faz parte do SUS. O que rola lá de errado é porque tem problema na pactuação, tá? Porque esse hospital, eu não conheço, mas ele com certeza está recebendo dinheiro do Fundo Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde está fazendo vista grossa para isso. Então a gente tem que pensar isso. O que não funciona no sistema, ele é um não funcionamento dessa pactuação como um todo. Então a gente talvez tenha que recorrer a outras instâncias de pactuação. E aí tem o problema do Conselho Municipal, tem o problema do Conselho Estadual, que participa da pactuação, tem o Ministério da Saúde, que tem uma auditoria meia bomba, mas enfim, então, só para a gente fechar essa coisa, a ideia então da hierarquia, isso está na Constituição, né? Essa ideia da hierarquização é uma ideia da hierarquização de ações e de serviços, né? Que tem problemas de funcionamento, evidentemente. Isso é uma coisa muito local, né? Eu imagino que, por exemplo, o Rio de Janeiro é caótico. O SUS no Rio de Janeiro funciona muito mal. São Paulo, por ser uma megalópole, imagino que tenha 1000 problemas também. Em lugares menores, onde o SUS, a gente tem mais visibilidade de como é que funciona melhor. Funciona melhor mesmo. E, sabe, você vai para o interior, para algumas cidades. Você tem várias cidades no Brasil, várias, né? Podia fazer a lista aqui, de cabeça não sei, mas que não entra plano de saúde, não entra, o Unimed não entra a 1000, não entra nada, não entra mesmo, porque não tem clientela para isso. Cidades de médio porte, municípios com 40, 50 mil habitantes, que o SUS dá conta de um atendimento de qualidade, né? Então acho que é um pouco ver
Talvez a gente tivesse que resgatar melhor o que está na Lei 8080 também, se não me engano, no artigo 10, é esse mesmo, no parágrafo 2º, tá? No parágrafo 2º tem uma coisa que foi construída na lógica do SUS, mas que hoje funciona muito precariamente nas cidades grandes, que é o distrito sanitário. O distrito sanitário talvez fosse se o SUS se organizasse em distritos sanitários, da forma como foi pensado lá na sua origem, você teria pelo menos alguma forma. Porque você pega uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e com as comunidades também, né, erráticas e crescendo erraticamente, é muito difícil você organizar atenção à saúde nessa lógica. Você não dá conta, né, do crescimento urbano totalmente desordenado para chegar com os equipamentos de saúde. Então, um planejamento de longo prazo em cima de distritos sanitários talvez fosse uma coisa que... Mas isso não anda muito. O que os caras fazem aqui é divisão geográfica. É área programática, AP, não sei o que, isso aí é outra coisa. Área programática é divisão geográfica, tá? Não é... O distrito sanitário tem outra lógica. Ele tem o distrito sanitário tem essa lógica aqui da hierarquia, da referência, da contra-referência, do perfil epidemiológico da população adequado ao perfil de assistencial da saúde, enfim. Isso, infelizmente, não vingou ainda. Mas tem muita coisa escrita sobre isso, tá? Tem muito material propondo, fazendo experiências com isso, tá? Então, fechando aqui. Aí nós temos a Alma Ata, que foi uma influência muito importante para a gente configurar o nosso modelo de sistema que está sendo pensado pelo movimento sanitário. Modelos de saúde bem organizados no mundo também serviram de inspiração para nós, principalmente três, o inglês. O modelo inglês é muito parecido com o nosso, a gente copiou assim, se inspirou, né? Porque não dá para copiar. Nós nos inspiramos muito no modelo inglês. O modelo cubano, que todo mundo sabe que Cuba tem uma assistência à saúde, atenção à saúde, né, bastante interessante e eficaz. Os indicadores epidemiológicos são invejáveis, né? Enfim, e principalmente na área de atenção primária também. O modelo cubano nos inspirou, e o modelo italiano, que fez uma reforma sanitária um pouquinho antes da nossa e também serviu de inspiração. Tem até um livro chamado Reforma Sanitária Brasil e Itália, de 78, olha, que é do Berlinguer. O Davi Capistrano fez o prefácio desse livro. Vocês conhecem o livro, né? Reforma, eu acho que está na internet. Foi editado pelo SEBS, tá? Se eu não me engano, você podia ver, Carolina, se está disponível na internet, tem PDF, Reforma Brasil e Itália, passar para a turma, tá? Para vocês darem uma olhada. Então, essas inspirações de modelos de saúde, elas foram incorporadas, claro, e adaptadas para a nossa realidade, né? Aí em 79, olha só a linha do tempo aqui. Em 79, a gente tem um grande simpósio na Câmara dos Deputados, Simpósio de Saúde da Câmara dos Deputados. Foi um mega evento em que, naquele momento, os deputados, quem fez a fala principal foi o Sérgio Aroca, no simpósio, mas foi muita gente que falou lá nesse simpósio. Naquele momento eles estavam discutindo um modelo de saúde para o Brasil já. E é a primeira vez que se fala na palavra SUS, na expressão SUS, é aqui. Simpósio da Câmara dos Deputados, né? É quando o Aroca fala, precisamos de um sistema único de saúde e tal, proferido nesse simpósio. E ali já se começou a estabelecer alianças com o parlamento.
alguns deputados, de alguma forma, se engajam a esse movimento sanitário, nesse simpósio, e vão ajudar muitos deputados. Inclusive, o que ele não gosta ajudou muito. Eduardo Jorge de São Paulo foi um lumiar nessa... Um baluarte. Eduardo Jorge foi talvez o principal de todos. Então, Santilli de Goiás. Henrique Santilli. Foi importante naquela oportunidade. Santilli, Eduardo Jorge. O Almir Gabriel depois virou senador pelo Pará. Tinha uma mulher da Bahia, que eu esqueci o nome dela, que morreu. Era um grupo que começou a ser chamada bancada da reforma sanitária e tal. A gente resgata isso. Eu considero toda essa riqueza do SUS, eu não considero nem o movimento sindical, nem o movimento social, e sim aos grandes sanitaristas que foram no Congresso naquela época. Eles são cabeça que montaram, discutiram e passaram para o movimento sindical e para o movimento social essa coisa fantástica que é tinha uma intelectualidade, mas e ninguém entendeu até hoje o que é SUS. Mas a sustentação política do movimento foi fundamental, né? Sim, não, o movimento sanitário, esse movimento que sai dos SEBs aqui, esse simpósio foi muito importante e naquela época estava havendo uma crise braba, violentíssima, como sempre, né? Da assistência médica, do INAMPS, da assistência médica da Previdência. Então, nessa crise da assistência previdenciária, que já estava rolando, eles resolvem então criar um Conselho Nacional de Administração da Saúde Previdenciária, CONASP, 1982. Vou botar assim porque estou aqui. 82. CONASP, Conselho Nacional de Administração da Saúde Previdenciária. Esse CONASP, ele era composto pelos famosos cardeais da Previdência. Lembra dos cardeais da Previdência, lá dos anos 50? Os caras estavam velhinhos já, mais velhinho que você, bem velhinho mesmo. E aí, mas eles eram respeitadíssimos, né, os caras que vinham lá da época da criação do NPS, os cardeais do NPS que chamavam. E tinha os caras, e o povo lá do movimento sanitário conseguiu incluir no CONASP um secretário, tipo um secretário mesmo, né, que era do movimento sanitário, chamado Eleutério Rodrigues Neto. Esse cara, ele foi o nosso espião do movimento dentro do conselho. Morreu já, paulista, do interior de São Paulo, Eleutério Rodrigues Neto. Morreu jovem. Não, Eleutério não. Eleutério foi um dos mentores da reforma sanitária. Ele foi um grande intelectual que pensou. E o Eleutério... Capistrano também. Capistrano com certeza. Capistrano é um dos mentores. Gigante. Com certeza. Não, e Davi Capistrano, Eleutério e Aroca eram tudo Eric, Rosa, o Mineiro, tinha um monte de gente. Enfim, mas o Eleutério, ele conseguiu de alguma forma, claro que não foi ele, foi um acordão que foi feito dentro do conselho e articulado com as instituições externas. Que o INAMPS, já em 82, olha que coisa interessante, que o INAMPS estava numa crise grave, né, de grana, porque o que o INAMPS fazia? Não sei se vocês sabem disso. O INAMPS, à medida que ele foi crescendo, o complexo médico industrial, a assistência médica, aquele período meio do desenvolvimentismo, daquele período dos anos 70, ali final dos anos 70 e tal, você teve um aumento da massa trabalhadora e uma exigência maior também da atenção médica, né, evidentemente.
Fora que o Brasil, naqueles anos, foi campeão mundial de acidente de trabalho. Então a exigência de... Fala isso, viu? Não sei se... Hein? Aquele livro... Sim. Está falando sobre isso. Com certeza, a gente fala. O 1970, ele foi... no nosso livro a gente fala disso, a gente conta essa história. Em 70, no ano que o Brasil foi campeão mundial, porque a data prévia começou a divulgar os índices de acidente de trabalho em 68. A gente não sabia quantos acidentes de trabalho, isso de pessoal com carteira assinada, tá? Não sabia quantos acidentes ocorriam no Brasil. E a Organização Internacional do Trabalho, ela exigia do governo brasileiro, inclusive tinha até um lance lá com o FMI, a Fundacentro entrou nessa parada aí. O FMI exigiu que o Brasil... Por quê? Porque vinha dinheiro do Banco Mundial, do FMI, para emprestar para o Brasil no milagre econômico, e o Brasil não oferecia nenhuma contrapartida em matéria de acidente de trabalho. Uma das exigências do FMI foi a criação de um órgão que virou a Fundacentro, 66, né? Fundado em 66. Então, aí nós já estávamos na ditadura, tá? 66 cria a Fundacentro, que o Emerson é da Fundacentro, nosso coordenador aqui do curso. Então, aliás, nem deixei você falar hoje. E aí, o que acontece? Uma outra exigência era que o Brasil divulgasse os números de acidente de trabalho, porque a OIT faz um encontro anual e os países chegavam lá, tivemos tantos acidentes, aí o Brasil não tinha. A data prévia então começa a divulgar em 68 os seus números de acidente de trabalho, e foi um negócio estarrecedor. Primeiro, em 1970, se eu não me engano, eu tenho no nosso livro tem essa tabela aí. Aquele livro Saúde e Trabalho Direito aí, na biblioteca. Você pode pegar, por favor, Carolina, só para a gente lembrar desse número. É um número aterrador. Para uma massa de 24 milhões de segurados na época, mais ou menos, tá? Vou chutar aqui. Teve um ano que teve 1.800.000 de acidentes. Era quase um de cada 10, 12, né? De cada 13 trabalhadores, um se acidentou naquele ano. Aí, inclusive, a data prévia depois começou a subnotificar os seus números. As empresas também. Quando o negócio veio à tona, as empresas começaram a subnotificar os números. Porque o acidente é obrigatório você emitir CAT, com ou sem afastamento, não é isso? Só que as empresas começaram a emitir só quando tinha afastamento. Eu fiz uma fiscalização numa empresa uma vez, uma siderúrgica lá em Barra Mansa. Eles tinham emitido 5 CATs no ano anterior. Isso foi em 92 mais ou menos. A siderúrgica de Barra Mansa tinha 2.000 trabalhadores. Eles tinham emitido 5 CATs no ano anterior. Eu estava como fiscal, né? Aí eu fui lá no serviço médico e o cara liberou, meio ingenuamente, né? Liberou a estatística interna deles. Tinha tido 2.050 acidentes de trabalho no ano anterior. Acidente rápido, curto, né? Rasgou o dedo, cortou não sei o que, deu uma porrada, bateu não sei o que, o outro. Então a subnotificação é uma coisa enorme, é da ordem de 400 vezes, entendeu? Sem falar em doença. Mais de 90%. Mais de 90%. 95% Bom, aí a data prévia, então, quando divulga isso, aquilo foi um escândalo. E a ditadura, então, ela ficou muito incomodada, porque o povo lá da Europa, exilado, já, olha só, 1970, já tinha os exilados. Quando eles souberam daquilo, teve um grupo que foi na OIT e panfletou Brasil, campeão mundial de futebol e campeão mundial de acidente de trabalho. Panfletaram lá em Genebra.
os exilados, né? Cara, aquilo incomodou tanto a ditadura que eles resolveram criar um grupo de estudo em 71, por aí, 72, para modificar a CLT e o capítulo 5 do título 2. É daí que surge, ainda na ditadura, as normas regulamentadoras. A Lei 6437, que aqui é a tabela dos acidentes, só para vocês terem uma ideia. Foi em 75, né? Em 70, que é o ano que eu estou falando, olha só, o número de trabalhadores segurados, né, registrado naquele ano foi 7.200.000 em 70. Número de acidentes de trabalho, 1.220.000, foi um para cada 6 trabalhadores no Brasil. Foi esse o escândalo. Depois, em 78, 18.500.000 de segurados, 1.550.000 de acidentes. Uma coisa aterradora. Aí a ditadura, muito incomodada com isso, ela resolve modificar o capítulo 5, título 2 da CLT, com a lei... eu falei... 6.514. 6437 é outra. Com a lei 6.514. Que está lá, a lei 6.514, né, de dezembro, não lembro o dia, dezembro de 77. Altera o capítulo 5 do título 2 da CLT, da segurança e da medicina do trabalho. Está lá. E aí, o que a 6.514 fala? Ela coloca que serão regulamentados, esse capítulo 5, título 2, que é da segurança medicina, serão regulamentados, né, detalhadamente. Aí é criada, então, a portaria 3.214, em 78. Já estava pronta. Porque 6 meses depois nasce a portaria 3.214, são as NRs, as normas regulamentadoras. Isso foi feito durante a ditadura em virtude desse incômodo causado pelo Brasil. Não era só incômodo, o FMI fazia exigências em relação a isso. Liberação de empréstimo, né, cláusulas de contrapartida, né, diminuição do número de acidentes de trabalho. Você vê, a gente precisa ser monitorado pelo FMI para diminuir, né, para cuidar melhor dos nossos trabalhadores. É mole isso? Enfim. Mas aí, para fechar, que eu já derivei um pouco, eu queria falar do CONASP. O que o Eleutério fez lá dentro do CONASP? Junto, claro, ele era o nosso porta-voz ali dentro, né, o espião da coisa. Ele propôs que o INAMPS, é que eu ia falar antes, porque o INAMPS ele precisava comprar serviços para dar conta da sua demanda de atenção, de assistência médica, né? Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência. E aí foi o milagre da multiplicação dos pães, né? Chamou o setor privado da saúde, da medicina, e resolveu financiar a fundo perdido a construção de hospitais e ambulatórios pelo Brasil afora. Financiava o setor privado. E essas pessoas que vinham do setor privado da saúde eram todos ligados a deputados, porque tinha o tráfico de influência violento. Antônio deve ter visto isso. Tinha deputados que chegavam lá no presidente do INAMP: presidente, tem um médico aqui que quer fazer um hospital lá em, né, São João das Couves, não sei aonde. Pois não. Aí era um balcão, financiava os hospitais e depois comprava serviço daqueles hospitais que eles tinham financiado. Aí chegou aqui, isso antes, né? Chegou em 82, quebrou. Ninguém aguentava aquilo. Quebrou. Aí o que o Eleutério propõe lá dentro do CONASP? Que o INAMPS passasse a financiar o setor público.
Pega a Secretaria de Saúde, que tem seus postos de saúde, os ambulatórios públicos, o Sandu, o não sei o quê, financia esses caras para eles fazerem atendimento para os trabalhadores também. Daí nasce uma coisa chamada Ações Integradas de Saúde. Esse é o embrião do SUS. As Ações Integradas de Saúde nascem do CONASP. E aí tem o dedo do Eleutério, do Aroca, do Davi Capistrano, tá todo mundo tem a digital lá dentro. O Ezio Cordeiro, com certeza. Todos têm o dedo lá dentro. Essas Ações Integradas da Saúde, elas foram um embrião de juntar previdência com saúde, aquelas duas linhas, assistência com atenção, setor público, setor previdenciário. Previdenciário também é público, mas é de outra ordem, é contributivo, outro é distributivo. Então juntou o contributivo com o distributivo. Essas ações integradas de saúde, elas foram sendo pouco a pouco implementadas. Nisso a gente chega no fim aqui do regime, né? Chegamos em 85, continuava as AIS. Em 86, nós temos uma grande conferência nacional de saúde, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa conferência foi um marco também, porque foi ela que deu a regra do jogo. O carteado foi dado pela 8ª Conferência Nacional de Saúde. E aí, olha só, essa 8ª conferência, ela foi histórica, porque dela sai uma Comissão Nacional da Reforma Sanitária. Então, olha só, aqui 82, Ações Integradas de Saúde, CONASP, né? Que é a crise da Previdência e tal. Aí, 86, a 8ª, né? 8ª. 87, janeiro de 87, o Sarney convoca a Constituinte. Janeiro. Essa aqui foi em março. Dessa 8ª sai uma Comissão Nacional da Reforma Sanitária. Tem algumas pessoas da Fiocruz que estão nativas até hoje, que fizeram parte dessa comissão. Aquele diretor do Canal Saúde, como é o nome dele? Parlindo Cruz, era dessa comissão. Está aí até hoje nativo, cara bacana pra caramba. E a gente tem um livro, que eu tenho muita honra de ser coautor desse livro, que a gente também podia passar para ele, chamar Construção do SUS, Histórias da Reforma Sanitária e do Processo Participativo. Nesse livro, muitas dessas histórias estão contadas ali pela fala deles. Inclusive o Arlindo foi entrevistado por mim para esse livro, tá? É bem legal esse livro. Quem quiser aprofundar, então a gente passa a Construção do SUS, Histórias da Reforma na internet, tá? É só colocar a Construção do SUS. Bom, aí então voltando aqui. Aqui tem a Assembleia Nacional Constituinte, né? Termina em 88, em outubro. Assembleia Nacional Constituinte. Essa comissão, então, que veio da 8ª, trazendo todo o ideário, aí ela faz a assessoria da Comissão de Saúde da Câmara no processo constituinte. Olha que legal. Então a gente já tinha lá no parlamento, já tinha uma aliança com os setores progressistas, mas tinha muita porrada dos setores conservadores. O cara que encarnou a proposta anti-SUS foi o Roberto Jefferson, foi o cara que mais encarnou assim. Vocês conhecem o Roberto Jefferson, né? Na verdade, a edição do Ministério da Saúde vocês encontram na internet. Bom, então, as ações integradas de saúde, elas foram o embrião do SUS, mas era preciso dar um pouco mais de consistência. Aqui em 86,
uma pessoa do movimento sanitário, que eu já falei dela, o Wesley Cordeiro, assume a presidência do INAMPS e ele pega as ações integradas de saúde. Isso foi uma abolação do Temporão. Vocês conhecem o Temporão? Que é nosso aqui da Fiocruz. Foi ministro da saúde. Mas aí o Temporão foi o mentor. Isso eu acompanhei porque foi quando eu entrei para o INAMPS, lá na direção geral. Eu acompanhei um pouco isso. E o Temporão foi o cara que bolou. Não foi só ele, eu digo ele porque ele era o secretário, né, do EDS, secretário de, não lembro, planejamento do INAMPS. E ele pegou as ações integradas de saúde e transformou no que seria o SUS. Por quê? Qual era a alegação? Olha, a gente vai ter aqui um processo de construção do SUS muito conflitivo, então vamos garantir isso, manter esses convênios com o INAMPS para garantir, e os prefeitos e governadores começarem a receber grana da Previdência para poder se animar e defender lá no parlamento também. Aí eles criaram o chamado SUDES. O SUDES já era o prenúncio do SUS, Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde. Se vocês pegarem a Lei 8080, no artigo 50, dá uma lida aí no artigo 50 da Lei 8080. Lê aí, Ana, bem alto. Artigo 50. Os convênios entre a União, os Estados e os municípios, celebrados para a implantação dos sistemas unificados e descentralizados de saúde. Está vendo? SUDES, S-U-D-S. Ficarão rescindidos à proporção que o seu objeto for sendo absorvido pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Então foi uma jogada de malandragem, né, para a gente garantir no processo constituinte que o SUS fosse, né, tivesse na crise da onda. Então você tinha as AIS, depois o SUS, e aí finalmente chegamos no SUS. E aí chegamos na Constituição.